Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Quando Cristo ascendeu aos céus, Ele prometeu enviar o seu Espírito Santo para transformar os cristãos em testemunhas do Evangelho da salvação em Jesus. Desde então, as igrejas e cristãos empenham-se em proclamar que Jesus morreu para perdoar os pecados de toda a humanidade. Assim, faz parte da natureza da igreja cristã o evangelismo. Nesse espírito, as igrejas luteranas do distrito do Vale do Rio Gravataí estão preparando um belíssimo culto, uma belíssima programação evangelística. É o festival Cristo para Todos, que acontecerá dia 10 de junho, às 10 horas da manhã, no Colégio Luterano São Mateus de Cachoeirinha. O evento é aberto a todo o público e contará com a celebração cultica, apresentações de música, pregação bíblica e apresentações artísticas. Para falar sobre o Festival Cristo para Todos, estão conosco o pastor André Plummer e o pastor Guilherme Becker, organizadores do evento. Fique com a gente! Muito bem, para falar sobre o evangelismo e o Festival Cristo para Todos, temos em nossos estúdios, no nosso programa, pastor André Plummer, capelão escolar, e também o pastor Guilherme Becker, pastor na Igreja Luterana São Paulo de Cachoeirinha. Bem-vindos ao programa. Satisfação. Obrigado pela oportunidade, pastor Fukui. É uma gratidão imensa poder estar aqui e falar também deste festival missionário chamado Cristo para Todos. E então para nós é uma alegria muito grande estar aqui, juntamente com o pastor Guilherme, né, que tem sido um desbravador, especialmente em Cachoeirinha, né, na pregação do Evangelho. Muito bom. Satisfação. Pastor Guilherme já está aqui há 20 anos, então, né? No Isso, nosso distrito. Satisfação estar aqui, é uma alegria muito grande, né? Ter sido convidado para esse momento. Estamos há 20 anos em Cachoeirinha, né? Pregando o Evangelho. Na comunidade evangélica luterana São Paulo, né? A Rua Paraguai 37. E aberto, né? A receber. De vez em quando os cultos lá, os domingos, contam com um grupo de pagode, né? Muito interessante, Boa Nova, né? Isso, nós temos um grupo de pagode chamado Boa Nova, né? Inclusive tem CD gravado por Cachoeirinha, inclusive pela cultura de Cachoeirinha, inclusive, né? Com verba da prefeitura, o que mostra também que teve, digamos assim, uma participação com outros grupos também a ter oportunidade para tal, né? Então, não uma coisa só fechada, mas aberta à comunidade de Cachoeirinha, né? Com bem programação bem missionária, né? E também temos grupo de flautas e assim por diante, uma musicalidade bem expressiva, assim, para louvor a Deus e expansão culto de do adoração bem animado para ouvir falar sobre Jesus, né? Exatamente. Pastor André Plummer esteve aqui há 2 domingos atrás falando sobre o Maio Amarelo, trabalho tão bonito ali com os jovens e crianças do Colégio São João aqui de Canoas, né? E aí volta agora esse domingo para falar sobre o Festival Cristo para Todos. E a pergunta é, o que é o Festival Cristo para Todos? O próprio nome, né, do festival, ele já nos traz e nos dá indícios daquilo que se pretende com o festival, que é exatamente levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, independente da classe social, da religião que a pessoa frequenta. De maneira especial, esse festival ele é aberto, assim como os momentos litúrgicos dentro da Igreja Luterana são estendidos a cada final de semana, a cada oportunidade para todas as pessoas. Então, o Festival Cristo para Todos é um momento em que todas as igrejas do entorno da Grande Porto Alegre, que formam o chamado Distrito Vale do Gravataí, do Rio Gravataí, se reúnem para celebrar juntos e ver o quanto Deus tem conduzido e abençoado as igrejas, as comunidades locais. Então, é um momento de confraternização e louvor a Deus, crescimento espiritual nesse sentido.
Que legal. Eu imagino que existe uma diferença entre um festival e o culto ali dos domingos, né? Por que o Vale do Rio Gravataí, o Distrito Luterano, organiza o festival, pastor? Olha, o festival, na realidade, é um culto, né? Com algumas peculiaridades, né? Por exemplo, uma delas, né? Temos uma parte litúrgica toda, né? Que nem tem no culto, tá? Nós temos também, vai fazer parte disso, um grande coral, né? Formado dos corais das comunidades que vão se reunir lá para cantar também. Uma musicalidade também, né, das várias partes dos corais, inclusive antes quando eu falei de flautas, eu não cheguei a falar do coral, mas temos coral também que vai participar, e assim as outras comunidades também, e com isso dá oportunidade também de uma parte musical muito expressiva de louvor a Deus, né? Com coral, orquestra e assim por diante. Então isso é uma das questões também que vai ter dentro do... A união faz a força ali, dentro do culto, do louvor. Para dar um exemplo, né? Tem uma parte litúrgica toda e especialmente, né, a pregação do Evangelho, né? A palavra centrada em Cristo, no Cristo que morreu e ressuscitou, né, para a nossa salvação. O centro desse festival, então, é realmente ali o Cristo para todos, né? Isso, exatamente. E a pregação é uma pregação especial no sentido que é um pregador diferente, que é de fora do distrito, né? Quem é o pregador desse festival? Quem que é o pastor que vai conduzir a mensagem bíblica? O pastor convidado foi o Dr. Wilson Schultz. Ele é consultor de traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele também é professor aqui na UBRA, né? E no Seminário Concórdia. Mas professor de teologia, né? De teologia. E ele foi convidado, aceitou o convite, e nós estamos realmente felizes, até porque este ano, no Brasil, celebram-se os 70 anos da Bíblia. E é significativo nós observarmos que a palavra de Deus, a divulgação dessa palavra, ela perpassa, sim, pela Bíblia. Então, queremos, assim, além de convidar a todos para estar conosco, esse momento de confraternização, de comunhão, destacar a importância da pregação, da palavra de Deus, a própria Bíblia, né? Em que sugiro, se você ainda não tem uma Bíblia em casa, que adquira uma, afinal de contas, muitas vezes nós investimos dinheiro em outras coisas e a palavra de Deus ela fica de lado. Então, os momentos culticos, né, pastor Fukui, tem essa peculiaridade de proporcionar, muitas vezes quem até mesmo não tem a palavra de Deus em casa, proporcionar que ela chegue também aos ouvidos, né, e tem esse momento assim de comunhão. Isso, né? E o Dr. Wilson, ele na verdade não vai dar uma aula, uma palestra, ele vai pregar ali a mensagem bíblica, né? Então, você que está em casa vai ter a oportunidade no dia 10 de junho, né? Vai anotando aí, dia 10 de junho, às 10 da manhã, no Colégio Ubra São Mateus de Cachoeirinha. Você vai poder ouvir um pregador de renome internacional, que é o doutor em teologia, Wilson Schultz. Ele é consultor de traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, neste ano que é considerado também o ano da Bíblia, né? Para o pessoal já ir anotando, qual é o endereço do colégio, pastor Plummer? Rua Mário Teixeira de Souza, 511. Um ponto de referência é o Parque Municipal ali em Cachoeirinha. Então, é um bom referencial, temos um espaço amplo para que você possa, juntamente com a sua família, estar conosco e gostaríamos muito de contar com a sua presença. Ah, pastor André, mas eu sou de uma outra denominação, não sou luterano. Ah, eu sou evangélico pentecostal, participo da igreja católica. Não participo de nenhuma igreja cristã, eu sou da Umbanda, Candomblé, sou espírita. Independente da sua denominação religiosa ou aonde você participa, você é muito bem-vindo a estar conosco nesse dia. Talvez seja o primeiro dia ou em tantos outros que você tiver a oportunidade de participar conosco. Que legal, né? Esse espírito de acolher as pessoas para ouvir o Evangelho que está presente no festival, eu acredito que também esteja presente ali na Igreja Luterana São Paulo de Cachoeirinha, né, pastor Gustavo? Exatamente. Temos sempre as portas abertas, né? E o convite está para a nossa programação. Por exemplo, nós temos na programação da congregação cultos semanais, né? Então, somente no segundo final de semana do mês, o culto é domingo às 9 horas.
Os demais finais de semana são sábados às 19 horas. Você é muito bem-vindo. Temos programação também de escola bíblica para as crianças durante o culto. Temos a programação também 2 vezes por mês de jovens após o culto, 2 vezes após o culto à noite, grupo de jovens. Que legal. Também temos a oportunidade do grupo das mulheres, grupo dos homens e também os encontros de família. Então, Puxa. há toda essa diversificação, né, de cada grupo, mas também os encontros de família na congregação. E as portas estão sempre abertas a todos para vir Todas as participar conosco. faixas etárias, então. Todas as faixas etárias nós estamos, né, acolhemos com muita alegria. Uma escola bíblica durante o culto, então, voltada às crianças ali? Isso, durante o culto as crianças começam a participar conosco do culto e depois elas descem com os professores de escola bíblica para a escolinha bíblica, né? E no final do culto se integram de novo e estão então com a família, né? A oportunidade das crianças terem na sua linguagem, na sua maneira, também o Evangelho. É uma oportunidade, você que é pai e mãe, né, e quer dar um ensino bíblico para o seu filho, vá lá visitar a Igreja Luterana São Paulo, em Cachoeirinha. Qual que é o endereço, pastor? Rua Paraguai, número 37, bairro Fátima, Cachoeirinha. Um horário bom do culto, assim, sábado à noite, 7 da noite, Sábado à noite, né? 7 horas da noite, né? Que legal. E também esse único domingo, então, do mês, que é o segundo domingo do mês, às 9 horas da manhã. Aí então. não tem no sábado nesse segundo Não, domingo? porque é o seguinte, nós temos também outra comunidade que fica perto ali, 12,5 km em Gravataí, então a alternância, né, do pastor também e cultos lá, com programações também semelhantes, né? O senhor é pastor também em Gravataí? Isso, então? eu atendo uma comunidade também em Gravataí. Onde ela fica? Um ponto de missão também em Morungava, né? Rua Pinheiro Machado, 731, né? Lá em Gravataí. Parque Residencial Itacolomi. E os cultos ali em Gravataí, então, Em Gravataí, esses cultos, então, são 2 cultos aos domingos de manhã, o primeiro e o terceiro do mês às 9 horas, e o segundo e quarto do mês às 19 horas. No domingo, tudo? Não, temos sábado, por quê? Porque temos também um estudante de teologia que nos auxilia, então podemos ter sábado aqui e sábado na outra comunidade também. Então, em Gravataí, primeiro e terceiro domingos, e 9 da manhã. E segundo e quarto sábados, né? Às 7 da noite. Às 7 da noite também, e às 9 da manhã. Também tem escola bíblica para as crianças? Isso, lá nessa segunda comunidade, a escola bíblica é um pouco diferente. Ela tem uma escola bíblica, assim, que chamamos mais missionária, que é sábado à tarde, né? Aos sábados à tarde, né? Todo sábado à tarde. E então, os professores e o estudante passam pelas casas, convidam as crianças, assim, os pais também, tudo, reúnem na igreja, então tem um encontro. Um pouco diferente do que temos na sede, que é durante o culto. Que legal. E aí não precisa ser luterano para ir nessa escola bíblica missionária, aberto, né? A todos. Aí temos muitas crianças, inclusive foi muito bonito o programa que fizeram para o Dia das Mães, né? E que muitas mães, inclusive que não são da igreja, vieram para ver esse programa que foi apresentado com as crianças, né? Que participam dessa escola bíblica. Então é aberto a todos. Cristo para todos, né? Parece engraçado perguntar isso, mas a gente tem que perguntar, tem que pagar uma mensalidade para colocar o filho ali na escola bíblica missionária? Não. É chegar, né, e trazer a criança. Se alguém quer fazer uma oferta voluntária, isso fica de coração para, né, cada um pode fazer isso, mas não existe nada ligado à questão, né, de obrigatoriedade nenhuma. É trazer o seu filho, né, traga o seu filho para conhecer, ensina a criança no caminho que deve andar, né, e quando for velho não se desviará dele, né, Provérbios 22:6. Então é importante esse ensino também, já desde tenra idade. Qual contato o senhor poderia deixar para o nosso telespectador para fazer perguntas sobre as atividades da igreja e também do festival? O senhor poderia deixar um número de celular? Sim, pode deixar o número de celular, sim. 999536865. É o meu celular. A partir daí a gente pode, então, verificar mais possibilidades. Nós temos uma programação feita também, um calendário de todo o ano da programação, com todas as atividades. E que gratuitamente podemos dar para as pessoas, ou seja, você vai poder saber toda a programação do ano de toda a congregação, em todos os cultos e assim por diante, os departamentos e assim, né, que falamos aqui, e também a escolinha bíblica, para o ano todo. E poder se programar quando você quer ir, assim por diante, também gratuitamente. Que legal. Então, o telefone esse
está à disposição aí para contato com você. Você pode ligar para o pastor Guilherme e pedir uma visita em casa também, se você tem alguma dificuldade, quer um aconselhamento pastoral, né? Os pastores luteranos do Brasil inteiro estão à sua disposição para visitá-lo em casa ou recebê-lo na igreja para uma conversa, um bate-papo, que sempre ajuda, trazendo sempre uma mensagem bíblica para você que está aí nos assistindo. Então, você pode entrar em contato com o telefone que está na tela e falar ali com o pastor Guilherme Becker, você que mora em Cachoeirinha, Gravataí, região. Ele vai ficar muito contente em recebê-lo na igreja ou até em fazer uma visita missionária, né? E falando em criança, pastor Plummer, vai ter também no Festival Missionário 10 de junho, 10 da manhã, no Colégio Ubra São Mateus, vai ter também um momento para as crianças ali, né? Sim, está previsto dentro da nossa organização várias atividades, como já foi destacado logo no começo, a questão da participação do Grupo Boa Nova, né, que vai estar conduzindo a parte musical. Também estamos preparando uma recepção bem carinhosa para as crianças, então isso possibilita, se você está nos ouvindo e se organizando para participar deste momento de culto, facilita porque você vai ter o seu momento e vai ter pessoas especializadas, professores com boa instrução, de modo adequado para cuidar do seu filho e a sua filha. Então, eu digo assim, a gente está organizando tudo para que você não tenha desculpa de dizer, não, mas eu tenho meu filho pequeno, eu tenho o vovô e a vovó, leve junto, vai ter espaço e acolhida para todos. A prova disso, o tema e o lema da nossa programação é: vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito, aonde fui colocado por Deus. Então, para toda a família, né, para que ela também possa sair de lá e dar um bom testemunho a respeito, né? Também teremos, dentro da nossa programação, além da mensagem proferida pelo Dr. Wilson Schultz, teremos dança litúrgica, e eu confesso assim que eu vi já a dança que vai estar sendo apresentada, olha, muito legal. Então, assim, tá tudo sendo encaixado, ajeitado para que você possa se sentir bem conosco. Eu sei que talvez seja o primeiro momento de tantos outros que a gente assim espera contar com vocês, né? Claro, no Colégio São Mateus nós não temos uma congregação, uma comunidade, uma igreja formada, é o espaço cedido para esse momento litúrgico, esse culto. Mas isso não impede de você que está nos assistindo, até mesmo entrar na internet e tomar conhecimento das igrejas luteranas perto de onde você está. Talvez você fora da igreja de Porto Alegre, que está assistindo, alguém que está visitando algum familiar, pode entrar em contato no site da Igreja Luterana, ielb.org.br, e lá tem os endereços de todas as congregações, pastores da Igreja Luterana no Brasil, e assim você pode tomar conhecimento na sua localidade se tem uma igreja luterana. Caso ainda não tenha, entre em contato com a Igreja Nacional e vê a possibilidade de repente começar um trabalho ou alguém que mora mais próximo, né? Eu acho que é interessante a gente também fazer esse comentário, essa divulgação, afinal, Cristo para todos. E, mas na minha igreja tem outras denominações religiosas. Mas certa vez eu ouvi de um professor que a igreja cristã está sempre a uma geração de ser extinta. Porque se a próxima geração não ouvir sobre Jesus, com certeza não vai ter mais. Então, é um trabalho incessante e constante, né, pastor Fukui? Muito bem. A gente vai deixar para a próxima pergunta, na volta ali, depois do intervalo. Eu quero que vocês respondam por que fazer um festival missionário, né? A igreja gasta bastante dinheiro, organiza, mas qual é o propósito, ou o que motiva os cristãos a fazerem um festival missionário, fazer uma escola bíblica missionária, a incluir na sua atividade ali um sábado inteiro para as crianças, né? Enfim, o que motiva os cristãos a atuarem dessa forma missionária? Então, na volta do intervalo, você vai ouvir a resposta dessa pergunta e também nós vamos explicar para você um concurso que vamos abrir aqui no programa. Você que for ao nosso culto ali no Festival Missionário dia 10 e responder a pergunta: o que é um toque de vida para mim? Nós iremos então selecionar uma resposta e no Festival Missionário iremos entregar um pequeno prêmio a você, tá bom? Fique aí para saber mais informações, nós já voltamos.
Muito bem, nós estamos falando sobre o Festival Missionário aqui do distrito do Vale Rio Gravataí, distrito luterano, e nós temos um concurso aqui no programa, um toque de vida. Então, por favor, envie o seu contato pelo e-mail pastoral@ubra.br ou então pelo WhatsApp, código de área 51 99637 7447. Envie ali preciso de um toque de vida e diga o motivo por que você precisa de um toque de vida. A resposta selecionada, a pessoa que tiver a resposta selecionada receberá uma Bíblia no Festival Missionário Cristo para Todos no dia 10 de junho. Então, por favor, envie sua resposta e compareça ali ao Festival Missionário e você receberá o seu prêmio. Nós divulgaremos o vencedor, entraremos em contato e iremos dizer, olha, você recebeu, ganhou a Bíblia, por favor, vá ao festival e receba. Muito bem, voltamos a falar sobre missão. Pastor Plummer e Pastor Gustavo Becker. Por que investir? Guilherme Becker. Porque Gustavo é o irmão do Pastor Guilherme que trabalha aqui na Ubra. Se o Gustavo estiver nos assistindo também, um abraço a você. Pastor Guilherme Becker e Pastor André Plummer. Por que os cristãos investem tantos recursos e também tanto tempo para fazer uma escola bíblica missionária sem cobrar nada, ou fazer um festival missionário que também é aberto ao público com apresentações de música, de teatro, e também não há nenhuma cobrança financeira? O que motiva os cristãos a atuarem dessa forma no dia a dia e na sua vida? Muito bem, o Festival Cristo para Todos, então, né? Qual seria a motivação? A motivação é o seguinte, a primeira e fundamental é porque Ele nos salvou, né? Então, a partir do grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e a oportunidade de sermos cristãos já, né, a partir do batismo, de que ouvimos essa palavra, e talvez até, né, e depois então até selamos com o batismo a nossa vida, a oportunidade de nos reunir com outras pessoas também que creem e confessam aquilo que a gente crê e confessa, né? Então, por exemplo, o Vale do Rio Gravataí, né, tem 19 comunidades, né, no Vale do Rio Gravataí. Então, é uma oportunidade para essas 19 comunidades se reunirem, né? Convidarem já a partir das suas comunidades para poderem estar lá, né, as pessoas. Quem sabe convidar também outros amigos e vizinhos que, num momento especial, possam participar, né, e ir junto. Normalmente as comunidades até têm 1 ou 2 ou mais ônibus, né, especiais para levar as pessoas para o local, né, além dos seus carros e tudo mais, né, mas assim, o envolvimento maior. E ter esse momento de louvor, honra e glória ao nosso Deus, né? Agradecendo pelas bênçãos que Deus tem dado, especialmente a salvação em Cristo Jesus. Ouvir esse evangelho de novo, fortalecer a sua fé. E também sair dali fortalecido, né? Para poder continuar levando Cristo para todos, né? E é muito comum, e acontece em cada um dos festivais, é o seguinte, que sempre se providencia, vamos supor, um devocionário, né? Ou uma Bíblia, né? E consagra-se esse material e as pessoas que estão, cada uma leva para poder testemunhar também para onde ela vai, dentro do lema, vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito no lugar onde Deus me colocou. E aí essas pessoas voltam para o lugar, né, da sua congregação, assim por diante, e levam isso também missionariamente para alguém, né, que elas gostariam de ver junto com elas também. Então, na realidade, é um sentido de levar sempre para alguém que não está junto, esse devocionário, essa Bíblia, espalhando Cristo para todos. O festival, então, continua após o culto ali, né? A pessoa vai Exatamente, para casa, isso é uma continuidade. E outra coisa, essa unidade que dá, né, acontece entre as pessoas, é muito importante também, né? Sempre depois do festival também tem um pequeno coquetelzinho, né, para as pessoas ainda poderem, depois do culto, poderem conversar umas com as outras e assim por diante, e depois de voltarem então para os seus lares, para a sua congregação, para a sua igreja, levando Cristo para todos. Ou seja, a questão não é apenas um evento, mas é uma continuidade desse evento. Olha o que pode acontecer, por exemplo, alguém levando uma Bíblia ou um devocionário para alguém que não esteve lá, e esse alguém vindo ver depois na igreja o que é isso mesmo, e aí dali vai adiante também. Então, oportunidades que são dadas também para levar Cristo para todos. Que legal. Uma continuidade a partir não só do evento que se tem,
mas da volta para casa, digamos assim, divulgando a palavra de Deus onde Deus colocou. E nessa organização do festival, vocês incluem diversas comunidades aqui do distrito do Vale Rio Gravataí, né? Então não é só a São Paulo que vai estar lá atuando, né? Pastor Plomer, qual é o cardápio assim de atividades e congregações que estão por trás do festival? Basicamente todas as congregações do distrito estão, de alguma forma, participando desse momento, né? Na organização, algumas têm algumas atividades, são convidadas a participar de modo bem específico, elas ficam responsáveis. Então, é um festival, digamos, apoiado pela comunidade de São Paulo, né? Mas ela toma uma dimensão maior, porque nós compreendemos, como estou à frente dessa organização juntamente com o pastor Guilherme, nós compreendemos que é um momento em que todas as comunidades, elas se dispõem a, aquele dia não ter seu momento de culto na sua localidade, elas vão estar reunidas lá no Colégio São Mateus, no espaço que o colégio nos oferece, e a partir daí, então cada um tem uma coparticipação neste momento. Nós estamos hoje falando, mas digamos o ideal seria que todos pudessem estar aqui, todas as comunidades pudessem estar representadas. Espero que tanto eu quanto o pastor Guilherme nós possamos nos fazer ou estar representando a todas as comunidades, falando em nome delas também, fazendo esse convite e divulgando esse trabalho, né? Então tem, dentro dessa projeção do Festival Missionário, nós temos então essa coparticipação de todos na organização. Legal, então seria, são acho que, várias mãos ali. Exatamente. Fazendo seria trabalho. Injusto, penso eu, que destacar uma ou duas somente, né? Sim. Nós estamos falando da comunidade de São Paulo, até porque o pastor Guilherme é o pastor local mais próximo do espaço onde estará sendo sediado o momento cultico, mas isso não descaracteriza, e não restringe que seja só a comunidade de São Paulo. Todas as comunidades do distrito estão sendo coparticipantes nesse momento. Vai haver uma lembrancinha ali, né? Um bonito artesanato que está sendo preparado, né? Para todos os que forem, né? E isso são as mulheres de toda essa região estão preparando, né? Então... Sim, as senhoras da igreja que se reúnem nos seus departamentos, né? É assim que nós dentro da Igreja Luterana chamamos departamentos, são grupos específicos de interesse, né? Seja de senhoras, jovens, homens, casais, e assim por diante. Dentro da Igreja Luterana nós chamamos por departamentos, mas elas então estão corresponsáveis pela essa confecção dessa lembrança, e fica o convite. Se eu falar, aí você vai perder a graça ali. Mas está bem legal. Seria interessante que você se organizasse e estivesse conosco no dia 10 de junho, né, a partir das 9 horas da manhã, para também participar conosco. E dentro daquilo que o pastor Guilherme também já falou, da questão do festival em si, a divulgação da palavra já transforma vidas. Me recordo quando ainda trabalhava em Osasco, na Grande São Paulo, eu distribuí um livreto, né, com mensagens cristãs, distribuí no hospital, e dali 4 meses eu fiquei sabendo que esse livreto tinha sido compartilhado por esse paciente que havia sido visitado para uma outra pessoa que era atendida por um médico que, por sinal, ia na igreja, e em determinado momento a pessoa que era soro positivo chegou... Uma pessoa que tinha rejeitado o tratamento, né? Ela chegou no consultório do médico, depois de um mês tendo abandonado o tratamento, e disse assim: doutor, a minha vida agora vai ser diferente, eu fui transformado, tá? Porque eu recebi um livro de presente e o que está escrito nesse livro mudou a minha vida. Olha só. E aí o médico disse: tá, mas posso pelo menos saber qual é o livro? Pode sim. É um livro chamado 5 Minutos com Jesus, que é um livreto que traz mensagens cristãs, mensagens diárias. E esse livreto, então, foi entregue para essa pessoa e realmente ela mudou a perspectiva de vida. E o Festival Cristo para Todos é exatamente, é um convite para você repensar a sua vida. Seja lá onde você trabalha, para que você
pode fazer a diferença. Não pense que Deus te colocou aí onde você está por uma obra do acaso. Deus se escolheu a dedo e você é a pessoa especial para estar aí, seja no teu trabalho, na sua família. E o foco do Festival Cristo para Todos é recordar as pessoas dessa importância que elas têm aonde Deus as colocou. E no trabalho em que Deus a colocou, né? De repente você é pai e mãe, tem dificuldade com os filhos, né? Deus te colocou aí para atuar, tem um propósito de Deus na vida dos seus filhos. Deus quer que você atue na vida deles, ou você é um filho e tem dificuldades de relacionamento com o pai, com a mãe. Deus te colocou como filho também para transformar a sua própria vida e transformar a vida dos seus pais, né? A nossa vida é cheia de desafios e de vocações onde nós estamos, né? E muita gente tenta fugir disso para achar uma tranquilidade, mas a gente não consegue, né? Deus quer que a gente seja uma bênção aonde Ele nos colocou, não só geograficamente, mas nos papéis que nós exercemos, né? Então, é essa mensagem por trás do Festival Cristo para Todos. Pastor Plummer e Pastor Gustavo, a gente falou aqui Pastor Guilherme, a gente falou aqui da realização do festival, do trabalho da Igreja Luterana São Paulo. Vamos falar um pouco da questão do distrito, né? Vocês são pastores que moram, de certa forma, distantes, né? O pastor Plummer aqui em Canoas, né? O pastor Guilherme lá em Cachoeirinha, né? Como que funciona essa equipe de pastores do distrito do Vale Rio Gravataí atuando juntos, né? O que os pastores fazem? Eu sei que eles até vão cantar também nesse festival, né? Vai ter as vozes dos pastores, né? Sim. Inicialmente, falando aí de como podem atuar junto, é o seguinte, sempre a primeira terça-feira de cada mês, né? Os pastores têm uma reunião de pastores e sempre em lugar diferente, cada vez numa outra congregação, né? Então, os pastores se reúnem, né? Os pastores do distrito têm a sua reunião, e uma reunião assim que dentro dessa pauta é muito interessante. Primeiramente, um momento devocional em que o pastor do local onde está se reunindo, vamos supor, se é Cachoeirinha, então seria eu, se é Canoas, né, na tua comunidade seria você, e assim por diante. E então tem um momento devocional. Depois os pastores também têm um momento de estudo, de aprofundamento da palavra. Tem um momento também de assuntos gerais e administrativos relativos a todo o distrito, né? Avisos que interessam né, as congregações, assim por diante. E, de uma maneira geral, também que interessa assuntos da igreja como um todo, né? Então, isso é muito importante. Há pouco tivemos a Convenção Nacional da Igreja também, assuntos relativos a isso. Tivemos uma reunião esses dias atrás. Então, isso é a reunião, né, a reunião dos pastores. E ela sempre termina com um almoço oferecido pela congregação acolhedora, né, anfitriã, e que dá uma boa integração entre os pastores em termos, né, tanto de assuntos relativos ao trabalho em si, como assuntos, né, diversos do dia a dia, da vida de cada um, da sua família. Os pastores precisam desse apoio um do outro, Os pastores precisam desse apoio, então há essa integração. Além do mais, né, as programações que ocorrem, né, por exemplo, programações que tem, vamos dar um exemplo. Os jovens vão se reunir em determinado momento, os jovens do distrito todo, né? Então também há a ida dos pastores, né, né, para esses momentos aí em que se encontram também, apoiando os jovens, ou seja, as servas, ou seja, as mulheres, ou os homens e assim por diante. Então, ou as crianças, né? Então, conclusão, há sempre momentos em que os pastores podem ter também esse relacionamento. Às vezes há a ocasião, por exemplo, da instalação de um pastor, quando chega um pastor numa congregação, a cerimônia de instalação, né, num culto, assim por diante, ou também da desinstalação, quando algum pastor recebeu um outro convite, né, um outro chamado e vai adiante. Então, né, a saída desse pastor também. Ou seja, são muitas as oportunidades de integração dos pastores, seja em reuniões ou seja também nas programações, né, como essa do Cristo para Todos. Festival, né? E falando no festival, é o seguinte, normalmente todos os pastores do distrito estão presentes, né, paramentados também, né, com talar, estola, assim por diante, e participante, divididas partes litúrgicas também entre os pastores, para que mais pastores possam participar. E também comum termos aí o nosso coral de pastores, né, inclusive que já estamos ensaiando aí, está ficando bonito, e que para o culto também, além do grande coral que nós falamos antes, né, das congregações e orquestra e tudo mais, vamos ter então o coral de pastores, somente de pastores também, com um hino, né, e de teor missionário,
né? A letra do hino. Por quê? Porque quer se levar Cristo para todos, e essa é a ênfase do festival, assim por diante. Essa união dos pastores mostra que as igrejas luteranas do distrito do Vale do Rio Gravataí caminham juntas, né? Caminham juntas. Um grupo grande, né? Eu queria que vocês dedicassem esse minuto final, repetir o horário do festival, o local, né? Nós vamos colocar na tela a arte, né, feita, o cartaz feito para divulgar. Depois do pastor Plummer, eu vou pedir para o pastor Gustavo repetir o endereço da Igreja Luterana São Paulo e os horários de culto, né? Sim, e o contato, tá bom? Pode ser? Pode. De antemão, muito obrigado pela entrevista que vocês concederam. Obrigado a quem nos assistiu. De maneira especial, lembrando então que o nosso evento, o Festival Cristo para Todos, será nas dependências do Colégio São Mateus, cito Rua Mário Teixeira de Freitas, número 511, no bairro Grande Esperança, em Cachoeirinha. Ponto referencial, Parque Municipal de Cachoeirinha. E você é bem-vindo. Gostaríamos muito de contar com a sua presença, sua família, os amigos, enfim. Convide seus inimigos também. Eles precisam também ouvir a palavra de Deus. A gente acha às vezes que não pode, mas eles também precisam. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de ter falado um pouquinho do que é o Festival Cristo para Todos para você. Que Deus te abençoe. Obrigado. Pastor Guilherme. Pastor Fukui, agradecimento pela oportunidade de estar aqui, junto com o colega Plummer também, que estamos organizando aí. Dizer assim, estamos de portas abertas a acolher você, que, né, na Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Cachoeirinha, na Rua Paraguai, número 37, né, bairro Fátima. E o telefone para contato 999-536865. Nós temos os cultos, com exceção do segundo final de semana do mês, sempre aos sábados. Sábados, 19 horas. Com exceção do segundo final de semana do mês, que então o culto é domingo, às 9 horas. Muito bem-vindos também. E que Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu que agradeço o pastor Guilherme Becker, pastor André Plummer, pela presença e pelas informações belíssimas do trabalho de vocês e do festival também. E agradeço a você que está em casa assistindo ao nosso programa, convidando você a participar então da nossa campanha. Você que vai ao Festival Missionário Cristo para Todos, ali dia 10 de junho, às 9 horas da manhã, você pode receber e ganhar uma Bíblia no festival, dia 10 de junho, no Colégio Luterano São Paulo. O que você faz para Colégio Luterano São Mateus, em Cachoeirinha? O que você faz para participar? Complete a frase, preciso de um toque de vida para. Envie então essa frase para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br, ou então para o WhatsApp, código 51, número 996377447. Ali no festival nós então iremos presentear a resposta mais criativa com uma Bíblia. Lembrando que esse ano de 2018 é considerado o ano da Bíblia. Depois do intervalo nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, em nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e orarmos em conjunto ao nosso Pai Celeste. Fique conosco. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu um caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. O salmo previsto para este domingo é o Salmo 81, versículos 1 a 10. É um salmo escrito por Asaf e vai relembrar a história do povo de Deus lá no Egito, quando Deus os liberta
Portanto, é um salmo de muita alegria, de louvor, de agradecimento pela ajuda, pelo auxílio de Deus. Vou fazer essa leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamboris. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isto é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido, na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Olho pra dentro de mim e vejo quantas vezes eu errei, quantos dias esperando, tantos anos se passando, minha vida um castelo de areia. O caminho percorrido para chegar até aqui. Pense sobre tudo que passou e no que viveu, no que já sonhou. Se soubesse que ainda há tempo, o que você faria? E de hoje em diante vou buscar a paz que vem do teu amor. De hoje em diante vou buscar a paz que vem da tua. De hoje em diante vou buscar a paz que vem do teu amor. Vou buscar a paz que vem da tua luz. Vamos agora ouvir a leitura do Evangelho deste domingo, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. Aqui tem como título Jesus e o Sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? E Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm
o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Até aqui essa leitura do Santo Evangelho, no qual nós queremos meditar neste momento. Dia de descanso. Essa é a nossa tradução do termo hebraico Sabat. Sabat, muitos traduzem por sábado, mas na verdade significa repousar ou descansar do trabalho. No Antigo Testamento, após a criação, Deus destacou o sétimo dia, instituindo como o dia do repouso, e ordenou que fosse santificado acima dos demais. Este é o terceiro dos 10 mandamentos: santificarás o dia do descanso. Enquanto observância externa, era o momento dos homens e dos animais pararem um pouco do trabalho pesado para se recuperar. Infelizmente, algumas pessoas interpretam como se devêssemos nos abster de qualquer tipo de trabalho. Mas vejam, Cristo não apenas cumpre toda a lei, como também dá o entendimento correto. É o caso deste mandamento. Por exemplo, se o seu filho cair num poço no sábado, você vai deixá-lo lá o tempo todo só porque é proibido fazer qualquer tipo de esforço no sábado? É claro que não. O que Deus quer, na verdade, são pessoas dedicadas a Ele de corpo e de alma, que reconhecem todas as bênçãos como vindas e sendo de Deus. Isso somente o sábado? A maioria das igrejas cristãs dedicam o domingo ao Senhor, uma referência ao dia da ressurreição de Jesus e também pelo dia de Pentecostes. Mas se eu trabalhar nesse dia, será um pecado? Vejam que vivemos num mundo onde há empresas que trabalham 24 horas por dia, muitas delas no final de semana. Eu, por exemplo, antes de ser pastor, trabalhei 3 anos num hotel. E final de semana estava trabalhando. Sábado, domingo, minha folga era somente na segunda-feira. E segunda-feira, então, era o meu dia de descanso. Por exemplo, nós também não deixamos de ter água, luz, serviços de cirurgia de emergência, socorro policial ou rodoviário, ou serviço dos bombeiros no sábado ou no domingo. Então, qual dia aguardar? Santificar o dia do descanso nada mais é do que falar, agir e viver de maneira santa. Isso não apenas um dia da semana. Na verdade, toda a minha vida, 100% dela eu a dedico ao Senhor. 100% do meu dia eu estou servindo a Deus e o tornando santo. Não apenas o sábado ou domingo, mas todos os dias. Não apenas no trabalho, mas também no cuidado, em casa, com a família, com o meu próprio corpo, que também é a casa do Senhor e precisa, é claro, de descanso. Veja que interessante, mesmo quando nós estamos dormindo, estamos santificando a Deus. Por quê? Porque nós estamos cuidando do nosso corpo. Afinal de contas, se ficarmos uma noite sem dormir, nós já sabemos que durante todo o outro dia, ou talvez até por vários dias, estaremos todo errados, com o corpo cansado. E daí certamente o dia não vai render. Na explicação do terceiro mandamento, Lutero irá fazer uma ligação direta desse dia com a palavra de Deus. Ele vai dizer: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não devemos desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Ou seja, não devemos dedicar apenas um dia ao Senhor para estar na igreja, mas toda a nossa vida como uma vida de oração, dando importância à palavra de Deus, que na verdade é Deus falando conosco. Dentre as coisas sagradas, a palavra de Deus é a suprema, pois nós não conseguimos tornar o dia santo. Nós somos pecadores, mas a palavra de Deus sim, ela torna o nosso dia santo. Lutero também vai dizer que a força desse mandamento não está no descanso,
mas sim no santificar, no estar em contato com a palavra, pois somos diariamente bombardeados e tentados pelo mundo, pelo diabo, mais ainda, se não estivermos com a nossa mente ocupada pela palavra. Já sabemos que mente vazia é oficina do diabo. Portanto, a palavra de Deus, em nossas leituras e pregações, devem sim ser apreciadas com devoção e também com seriedade, porque ela tem força. A palavra de Deus, sim, ela é viva e eficaz, e jamais deixando de dar fruto, e portanto agradando a Deus. Por isso nós podemos dizer que em toda a nossa vida, e em todas as nossas atividades do nosso dia a dia, devemos estar sempre sendo pautados pela palavra de Deus. Meus queridos irmãos, quando isso ocorre, certamente estaremos cumprindo este mandamento. E mesmo quando nós não conseguimos, Cristo nos relembra de que todos os nossos pecados foram perdoados e de que Ele nos torna santos através da fé. Pense nisso. Amém. Chegou agora então o nosso momento de oração, de nós entregarmos as nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia de vida, mais uma oportunidade de te servirmos com tudo aquilo que somos e temos, que na verdade nada é nosso, tudo é teu, Senhor. Por isso nós nos entregamos nas tuas mãos, pedindo que torna-nos teus instrumentos para sermos tuas testemunhas, para fazer com que mais e mais pessoas possam conhecer a ti como Deus Criador, Salvador e Santificador de nossas vidas e famílias. Nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, e por isso te pedimos, perdoa-nos, ó Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o Espírito de santificação e de verdade, relembrando o dia do nosso batismo, relembrando que somos tuas ovelhas e herdeiros da vida eterna. Dá-nos uma vida abençoada e guardada por ti, conforme tu mesmo prometeste. Cuides e abençoes de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento e também que tu possas ouvir tudo aquilo que está lhe pesando nos seus corações, dúvidas, medos, momentos de aflição ou incerteza, mas tu mesmo pedes que tu sejas o socorro, o refúgio e fortaleza nesses momentos de aflição, na certeza de que tu estás nos ouvindo e também providenciando aquilo que é necessário e suficiente para a nossa vida material e espiritual. Isso te pedimos, em nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Mas você pode seguir acompanhando de segunda a sexta os drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados 12h50. Na Rádio Mix, Porto Alegre 107.1, temos um minuto Toque de Vida todos os dias às 7 horas da manhã e às 6h40 da tarde. E se você quer receber as nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br ou mesmo para compartilhar as suas dúvidas ou sugestões. E se você quer conhecer mais a Igreja Luterana, acesse o site www.ielb.org.br e lá você também poderá encontrar a Igreja Luterana mais próxima da sua casa. Nosso programa Toque de Vida está chegando ao final. E queremos, portanto, antes de nos despedirmos, pronunciar a todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um grande abraço e aproveite este domingo. Tchau, tchau.